A sua última experiência dita a sua próxima expectativa. Se você é rápido e é razoável, é melhor do que ser muito bom e lento. Não adianta a gente ser super carismático e simpático se a gente não resolve o problema do cliente. A Tiffany, todo dia, para a gerente abrir a loja, ela tem que ter um checklist de quase 70 itens para garantir a eficiência operacional. São mais de 30 hoje rituais que a gente tem mapeados, né, que são úteis para o engajamento de equipes, para a centralidade no cliente. E hoje, quando a gente fala de erros comuns, né, primeiro, assim, eles começam não olhando para o básico bem feito. Perfeito. Seja bem-vindo ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, donos de empresas, CEOs, C-levels e muita gente boa que está construindo o Brasil para contar para você um pouquinho daquilo que eles fizeram, que estão fazendo, para que você possa ter bons insights para a sua vida empreendedora, para que você possa ser o melhor líder, o melhor gestor, o melhor fundador. E é isso aí, galera. E hoje, olha só, tenho o prazer de trazer aqui ele, Thomas Duarte, cofundador da TrackCo Index, que é uma das maiores plataformas de Customer Experience da América Latina, maior do Brasil agora, junto com a Index, né? Hoje com mais de 10 países em atuação. Tem mais de 10 países agora ou não? 35 atualmente. 35 países em atuação, milhões de consumidores monitorados, dezenas de milhões, centenas de milhões. Já é centenas. Centenas de milhões. Ele que também foi o criador do CX Summit, palestrante do TEDx, autor e mentor do G4. Isso aí. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Arnaldo. Desde 2019, hein? Foi um dos primeiros, foi um dos primeiros. É isso aí, tá bastante tempo já com a gente, galera. E olha só, a gente sabe que tem muita gente aí gastando milhões de reais para conquistar novos clientes e perdendo muitos que já tem, né? A gente sabe que é de 10 a 20 vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que adquirir ou do que vender para um cliente novo, né? Então, aquele famoso balde furado, onde você enche, mas nunca consegue reter, de fato, o seu cliente. Então, a gente sabe que nesse mundo que quem manda é o consumidor, não basta a gente ter um bom produto, a gente tem que, de fato, ter uma gestão boa, uma cultura boa, uma experiência de cliente no centro para deixar ele satisfeito e alinhar aquilo que você prometeu com aquilo que você está entregando, tá certo? Bom, indo aqui para o começo do nosso podcast, lembra aí, ó, de seguir a gente no Spotify, no YouTube, dá like, manda um comentário aqui, compartilha com um amigo, porque esse podcast tá demais. Bom, quando que você percebeu, Thomas, que a experiência do cliente, ela não tem que ser um extra, né? Não é só aquele, vou dar esse a mais na experiência do cliente, mas sim, ele é um pilar estratégico que muda, de fato, a vida desse cliente com a empresa, mas muda também a vida da TrackCo Index com os clientes que vocês têm hoje. Olha, qual que é a grande questão? O grau de competição hoje ele é muito alto. Né? Então, assim, você troca uma marca com 2 cliques, você troca uma marca com 2 passos, às vezes num shopping, por exemplo. Então, a experiência do cliente, que é o quê? Entregar uma boa percepção, um bom sentimento, né? Uma boa vivência em todos os momentos da jornada, tem sido o diferencial ali para os clientes. Cara, senão você vai lá e de repente, enfim, cria uma boa estratégia comercial, você consegue trazer clientes, mas se você não entrega valor de fato para o cliente, isso não gera satisfação, que vai gerar lealdade posteriormente. Perfeito. Então, como a competição está muito alta, a experiência do cliente tornou-se mais que um diferencial competitivo mesmo, né? Tornou-se um pilar elementar ali, como o próprio Bezos, né, da Amazon fala. Cara, você pode ser muito focado ali no produto, você pode ser focado na tecnologia, no modelo de negócio, na precificação, mas o maior protetor da vitalidade é focar no cliente de fato. Então, assim, para combater, né, na verdade, blindar da concorrência, você precisa de fato entregar boas percepções em todos os momentos. Perfeito. Se você comunica bem uma promessa, mas na hora de entregar a promessa e na hora de reforçar a promessa há um descompasso, é o que acontece no Brasil, inclusive. Você pega a NPS, né, um indicador clássico, todo mundo começa nos primeiros momentos da jornada com um NPS muito alto.
Aí depois está comunicando, né? Muito bem. Aí depois, na hora de entregar a promessa, aí já dá uma queda. Aí quando o cara precisa de ajuda de fato, aí que desandou tudo. Aí, ou Perfeito. seja, o NPS vai lá embaixo. Então, esse reforço da promessa é o grande reforço e entrega, né? Sim. É o descompasso que há hoje, principalmente no Brasil e América Latina, para entregar um nível de serviço ali com todos os pontos da jornada equilibrados. Por que você acha que o Brasil está tão atrasado nesse tema? Ou você acha que não está atrasado nesse tema? Olha, não tão mais, tá? Tá, Depende do segmento. Se tá. a gente olhar, por exemplo, o segmento bancário, digital, o Brasil é um case mundial. Evoluiu muito. Evoluiu absurdamente, sendo referência, protagonista para vários outros países, inclusive, né? Você pega o Nubank da vida, tem case, né, dele lá na China, né? Explicação, como é que Do funciona. que o Nubank fez para ser tão bom. Exatamente. Então tem que avaliar por segmento, tá? Se a gente pega, por exemplo, as companhias aéreas, vamos pegar outro exemplo clássico para a experiência do cliente. Cara, a gente tem duas companhias, talvez três, né? Relevantes, três companhias Latam, relevantes. Gol e Azul. E Azul, exatamente. Nos Estados Unidos, voos domésticos com market share relevante são 13. Então você tem mais competição. E isso ajuda a regular cada vez mais também o nível de Perfeito. De jornada do atendimento, cliente. Exatamente. Porque o cliente, o consumidor, ele tem um poder na manga, né? Ele tem um poder de escolha. fogo, de escolha. Não. Exatamente. Então, se você pega cada vez alguns segmentos que têm baixa competição no Brasil, eles naturalmente possuem experiências piores. Uhum. Telecom é outro exemplo, né? Você tem 4 empresas de telecom, e isso se repete, na verdade, no mundo inteiro. Mas você tem 4 empresas de telecom que são NPS negativos, né? Assim, em vários momentos da jornada. Sim. Estão melhorando também. Mas o Brasil, ele tem segmentos que são positivos e segmentos negativos. Um dos pilares legais aqui do Brasil, eu diria, é você ter uma jornada, né, com bastante sentimentos positivos acerca do atendimento. Então você pega a própria simpatia e empatia, não é da boca para fora, são atributos relevantes que valorizam, né, a jornada do cliente dentro do Brasil. Agora, se você pegar a média, né, global, vamos dizer assim, o Brasil ainda está uns 5 anos atrás da América do Norte, alguns países da Ásia e Europa, e a América Latina ainda está atrás do Brasil. Perfeito. Quando a gente pensa nessa jornada, né, que você explicou, que no começo da jornada o cliente vai dar um NPS alto, no meio já cai e no final no atendimento daí que vai pro buraco mesmo. Como que hoje, eu tendo uma empresa e falando, cara, eu não meço nada de experiência do cliente no meu negócio. Qual que é o passo zero para eu começar a pensar em experiência para o cliente, se você fosse explicar isso for dummies? Esse é um dos slides que tem lá na imersão de CX, que eu até trago. Uhum. E veja bem, tem um case bem legal, que é a Tiffany, é um aprendizado, enfim, que a gente pode usar para todos os negócios. A Tiffany, todo dia, para a gerente abrir a loja, ela tem que ter um checklist de quase 70 itens para garantir a eficiência operacional. Tá. Então, olhar para a eficiência operacional, uma premissa é fazer o básico bem feito. Se você, por exemplo, no caso de quem tem um estabelecimento comercial físico, como a Tiffany é, né? Se você não abre a loja no horário todos os dias, se você não, o seu sistema de pagamento não está funcionando, se o banheiro está sujo, se tem uma lâmpada queimada, tudo isso conta. O cliente está atento a todos os detalhes. Então, a eficiência operacional é uma premissa para garantir a boa experiência. Porque se eu falasse que era para implementar NPS logo de cara, né, poderia ser uma alternativa. Perfeito. Beleza, você vai ter um status, um diagnóstico de tudo que está acontecendo ali sobre a percepção do cliente. Mas quando você olha para a eficiência operacional, você já está saindo na frente em relação à maioria dos negócios que não olham para isso, né? Então você tem que cumprir prazo, tem que atender no horário, tem que responder o cliente na hora certa. E depois, enfim, um refinamento ali, né? Uma evolução ali, um luxo maior seria de fato implementar um modelo de gestão de métricas baseados na oitiva, né? De ouvir os clientes. E enfim, entendendo que dentro da experiência do cliente tem uma jornada, uma vivência e que você vai trazer insights, né, através de um NPS, por exemplo, um sistema de voz do cliente, você vai trazer insights sobre essas percepções gerais que os clientes possuem. Então, o que você está falando aqui basicamente faça o básico bem feito. O básico bem feito entrega muito valor. 70% das empresas no Brasil não fazem o básico bem feito. Esse é um dos estudos que nós temos lá no CX Trends, que a gente faz anualmente. E isso, enfim, tem sido
o básico bem feito é um diferencial, né? E o básico bem feito tem muito a ver com o alinhamento de expectativas, né? Eu sempre trago assim, você pega uma varejista, pode ser um Mercado Livre, uma Amazon. Eles não entregam algo além do óbvio, não fazem um mimo, uma surpresa. Não, cara, eles entregam um produto rápido, um produto correto dentro do prazo, ou às vezes antes do prazo. Isso é o básico bem feito e entrega muito valor, né? No preço certo. No preço correto. Agora, claro, tem empresas que você vai aumentando a qualidade dos serviços, né? O refinamento do serviço, claro, isso aumenta o custo de servir também. E chega uma hora que, eu sempre tenho uma frase bem interessante que eu falo, a sua última experiência dita a sua próxima expectativa. Então, assim, se você tem sempre uma entrega, sei lá, de um varejista, ou então você vai num hotel muito chique, por exemplo, e você tem um nível de experiência que você não viveu antes. Sua régua, seu paladar não retrocede. Mas... Então, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, eu nunca fui num lugar tão bom na minha vida, né? Então, a partir disso, a próxima experiência é que vai ser a sua próxima expectativa. Cara, isso é muito bom, cara. É muito bom. É só quando você vive na prática, você não consegue voltar para trás, cara. Não consegue. Não é que nem quando você viaja de primeira classe, você vai pro hotel bom pra caramba, que você, pô, serviço maravilhoso. Depois, cara, voltar é difícil mesmo. É difícil. Agora sim, então, o básico bem feito nesse exemplo da Tiffany que você falou, de experiência do cliente, não tem nada a ver com, no fim do dia, encantamento. No fim do dia tem a ver com como que é o seu posicionamento de marca. Então, pô, meu posicionamento de marca, no caso da Tiffany, é um posicionamento de marca premium. Sim. Dado que é um posicionamento premium, né? Qual que é a expectativa do meu cliente junto a essa marca? Pô, a expectativa é que ele chegue na loja, esteja limpa, todas as lâmpadas funcionando, os funcionários bem vestidos, se eu precisar ir no banheiro, tá limpo, os produtos com boa apresentação, iluminação bonita, parede pintada, o cheiro. Eles olham até o cachecol do manobrista. O cheiro, putz, vestimenta. A vestimenta, né? Vestimenta. Que mais aqui? Todos os aspectos digitais também acabam sendo importantes. Beleza, o pagamento, na hora que a pessoa quiser pagar, se está funcionando ou não. Aqui a gente só tá falando da loja física, né? O LED que tá ali na frente mostrando, ter o produto disponível, o que seja. Sim. Tudo isso daqui, quando a gente fala, e muitas vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, a experiência do cliente, que tem que atender bem. Galera, atender bem quer dizer, vou fazer o básico bem feito. E quer dizer que a realidade tem que estar de acordo com a expectativa que você colocou. Sim. Logicamente, se você tem um posicionamento menos premium, né, imagina um supermercado aí... preço baixo. Preço baixo. Pô, talvez não seja esperado de um mercado preço baixo que você tenha todas as gôndolas bem arrumadas. Pô, talvez né, é bom ter, mas pô, talvez vai estar faltando produto aqui, outro ali, não vai estar super bem limpo, né? Mas pô, vai ter o preço bom ali. Sim. E é isso que você espera. Legal. Cara, quando a gente fala... Daí você falou, né? Pô, daí o segundo passo, depois que você fez o básico, é começar a medir. Sim, sim. Medir para você ter um benchmark, para você ter uma base, entender uma tendência, se você está melhorando ou piorando, né? Agora, os dados, pelos dados, eles não mudam a cultura de uma empresa, porque você está mostrando o dado, está colocando ali, né, na lousa, na TV. Cara, como que você transforma esses insights, esses dados que você capturou nessa oitiva com o teu cliente em ação na prática? Legal. Esse é até um dos cases que nós estudamos agora na HBS, né? Você teve lá, eu tive logo na sequência, né? Legal. Eu fiz um curso chamado Transforming Customer Experiences. Né? Legal. E esse, na verdade, foi o melhor curso que eu fiz lá na HBS e foi muito bom mesmo. Deu uma travada aqui. Ele vai beleza. Foi um dos melhores cursos, na verdade foi o melhor curso que eu fiz lá. E um dos cases que nós estudamos chama Levers of Control, né? Alavancas de controle. Isso, do Ron Johnson, né? Uhum. Não sei se você chegou a estudar lá. Não. A alavanca de controle é exatamente isso. A preocupação que você tem que ter na gestão, primeiro, de ter um sistema de crenças que passa pelo propósito, valores da companhia, aquela história toda, né? De mostrar o norte ali, a visão, né?
Na sequência, você tem que ter um sistema de limites, né, de fronteiras, boundary systems, né, que é exatamente você superou o sistema de crenças, você tem que entender quais são os limites de atuação, às vezes legais, às vezes até pelo próprio DNA do fundador. Né? Sim. E depois você vai para o sistema de diagnósticos, que é exatamente casar com a estratégia do negócio, o sistema de limites e o sistema de crenças para entender como é que eu faço os melhores diagnósticos. Aí entram os KPIs, os indicadores de performance, né? Que são definir as melhores métricas que vão casar com a sua estratégia, né? E uma vez que você tem as melhores métricas definidas, né, os melhores indicadores ali de desempenho, você vai para o sistema interativo, que é o sistema exatamente de rituais para que consiga entregar a estratégia baseada nas métricas, baseada nos limites e também nas crenças da companhia, né? Então, esse case me trouxe uma lembrança bem importante sobre isso, porque quando a gente fala de rituais de engajamento, né, são mais de 30 hoje rituais que a gente tem mapeados, né, que são úteis para o engajamento de equipes, para a centralidade no cliente. Tá? Então, você pega alguns clássicos, assim, como, por exemplo, comitês de clientes. O comitê de clientes, que acontece muito no Brasil atualmente, né, inclusive com C-levels, né, presidentes, vice-presidentes, etc., a cada 15 dias, semanalmente, mensalmente, reúne para tratar da pauta de clientes. Né? E esse endosso da liderança é muito importante, né, para ter o buy-in das equipes, etc., né, o próprio buy-in da alta liderança. Mas o fato é que o comitê de clientes, você joga ali todas as cartas na mesa e fala assim, o que nós estamos fazendo, né, em termos de melhoria para o cliente, olhar os detratores, etc., ver todos os pontos de dor ali da jornada do cliente. Você tem outros sistemas de engajamento também, né, que são úteis, como, por exemplo, gestão à vista. Né? Eu vou nos clientes, às vezes, eles colocam nas paredes o que os clientes estão falando, o que os clientes estão elogiando. Né? É um sistema também que ajuda bastante nesse engajamento. E você tem hoje um sistema bem legal que eu recomendo, né, que inclusive é um case, né, da Amazon, globalmente falando, que é disponibilizar os softwares de VOC, né, de Voice of Customer, livremente para todas as pessoas da empresa, no dia zero, do estagiário ao presidente. Então, você coloca o VOC ali, né, o software que lê, né, as manifestações, os feedbacks dos clientes, liberado para todo mundo, sem citar o nome do cliente. Né? E esse é um software que a Amazon tem internamente, chama Heartbeat. A gente até se inspirou para desenvolver um software internamente também chamado OpenCX. E qual que é a grande sacada? Né? Você não tem barreiras para o dado. Então, não tem desculpa em relação a eu não estou fazendo algo que o cliente não esteja pensando. Tudo você vai consultar, mesmo que ele não esteja falando nada, o software vai falar que não esteja falando nada. Então, você vai lá consultar livremente sobre qualquer pauta no mundo inteiro. Né? Então, isso faz toda a diferença, porque você tem um acesso irrestrito à voz do cliente. Isso, na minha visão, é uma forma que o Brasil hoje, né, não atende, não usa somente esse case mesmo, mas é que a gente vem defendendo isso nas grandes corporações atualmente. Né? Que no fim do dia, quanto mais gente tem acesso aos dados e às informações, deixa eu dar um passo para trás, né? Sim. No fim do dia, quem tem a visibilidade do que está acontecendo deveria ser todo mundo da empresa, mas dificilmente você consegue trazer ali do operacional visibilidade, muita visibilidade para o tático e menos para o estratégico e vice-versa. Então, esses comitês de clientes são importantes por isso, para você trazer visibilidade para todas as esferas da empresa daquilo que está acontecendo na ponta. Exato. Ao mesmo tempo, muitos dos insights que tem dessa voz do cliente, que você pega em várias fontes diferentes de pesquisa e de oitiva, muitas vezes acabam ficando no estratégico e no tático, e não descem para o operacional. Né? Então, esse caminho de ida e de volta da informação é muito importante. Quando você democratiza essa informação para a empresa inteira, a pessoa que está na ponta, que está lidando com o cliente, na hora que ela tem mais contexto do todo, Sim. ela também consegue atuar de uma maneira melhor e até entender o porquê daquilo que ela está fazendo fazer sentido ou não. E uma dica, algumas empresas brasileiras, se você não tem ainda a capacidade de desenvolver uma estratégia como essa, de ter o acesso real time, né, em tempo real, eu recomendo que você pegue os relatórios de clientes ali, de VOC, de NPS, etc., e crie uma versão para cada área. Perfeito. E não faça um geralzão, entendeu? Perfeito. Porque se você criar uma versão para cada área, o cara vai entender como a área dele impacta. Como está sendo impactado através da percepção do cliente. Agora, quais são as principais métricas que a Track Co. Sim. Index. Sim.
Index, Agora, TriCall Index, analisa hoje quando entra num cliente. E antes disso, eu acho que a gente explicou pouco, né? Que nem todo mundo sabe o que é TriCall Index. Explica aí pra gente o que é TriCall Index, o que vocês fazem. Sim. E quais os tipos de clientes que vocês têm hoje e quais são as principais métricas quando vocês entram no cliente que vocês ajudam ele a analisar e como vocês entregam isso. Legal. Esse é até um momento importante, né? A gente anunciou a fusão Index e Track agora na semana passada. E, enfim, essa união está sendo muito importante para o mercado América Latina, né? São mais de 1.000 clientes aí na base, grandes corporações, né? E a gente nasceu com o mesmo propósito de fato, né? A gente vinha já conversando sobre isso e o quanto que, na verdade, né, a gente entrega valor sobre o monitoramento de indicadores da experiência do consumidor. Então, o monitoramento de indicadores da experiência do consumidor ele é uma realidade atualmente para entregar esse dado sobre o que se passa, né, dentro da jornada do cliente. Então, gerar enfim, esses indicadores, esses KPIs, né, eles acabam sendo úteis para corrigir a rota da empresa na visão do cliente. Né? Perfeito. Mas o que a gente faz de fato, né? Parece bonito falar assim, mas a gente faz hoje monitoramento através de pesquisas, né, digitais, em canais digitais, cruzadas, né, em tempo real ali, através de disparos, né, via WhatsApp, e-mail, SMS. Para a base da própria empresa. Da própria empresa, exatamente. Então, muitas vezes a gente nem aparece muito, assim, a gente usa a marca da própria empresa, né? Então, faz esses disparos via canais digitais para obter a opinião do cliente sempre ao vivo, né? Ou seja, em tempo real. E a gente gera uma porrada de relatório, um tanto de relatório, né, de inteligência artificial, que são interpretados pela inteligência artificial, e dessa forma a gente consegue demonstrar exatamente qual que é a influência de causas raízes, né, de detração, de sentimentos ruins para corrigir a rota do cliente e da jornada do cliente, né? E a gente cruza, na verdade, né, integra com CRMs, RPs, etc., para fazer disparos em tempo real. E um pilar muito importante que a gente tem não para somente nos insights, é a parte de tratativas, né? Então a gente consegue gerar como se fosse um help desk. Então, se o cliente está reclamando, ele está pedindo ajuda, né? Perfeito. Então, a gente gera, enfim, um senso de urgência, um processo, um workflow, um processo para resolver os problemas. Tem plano de ação também. E hoje a IA ajuda nessa interpretação com muita velocidade. Perfeito. E também a gente tem um pilar muito forte de engajamento, que aí a gente mostra para a empresa como engajar as equipes, a gente ajuda nesse processo de cursos, apresentações, etc. Convida para as imersões do G4 também, por aí vai. Mas, assim, o engajamento, você quer dizer o quê? Com o próprio time? O que acontece? Com os clientes. Essa matéria acaba sendo muito técnica em alguns momentos. Né? Então, a gente traz as empresas, né, os profissionais para eventos, a gente faz uma série de imersões. Para ajudar os clientes a amadurecerem essa parte de experiência do cliente. Isso, exatamente. Tá. E daí, vamos lá. Então, eu sou o G4... E eu uso vocês aqui. Sim. Quais são as jornadas, talvez, que aqui dentro do G4 eu possa usar vocês como cliente? Legal. A gente divide entre jornadas relacionais, né, as jornadas de pesquisa relacionais e transacionais. Tá. Então, por exemplo, a cada fim de uma imersão, né, é feito um disparo de uma pesquisa para saber como foi, né, como foi a percepção de todos os alunos. Né? Mas os eventos são jornadas transacionais que acontecem eventualmente. Mas assim, se eu fosse um varejo, uma compra é transacional. Fiz uma compra, terminei a compra, eu posso fazer um disparo depois de um tempo para entender como é que foi a experiência do cliente. E Exato. daí o que você pergunta nisso? São perguntas que são customizadas, ou é um NPS padrão, ou daí depende daquilo que você e o cliente combinam de ter, ou você tem uma jornada best practice, assim, o melhor para cada jornada? Legal. Hoje existem basicamente dois tipos de pesquisas. As pesquisas baseadas em metodologias clássicas, como NPS, CSAT, Índice de Esforço do Cliente, são as mais clássicas hoje no Brasil e no mundo. Né? Tá. São pesquisas mais fáceis e táticas ali que você consegue mandar via WhatsApp, uma coisa simples. Né? E você tem as pesquisas maiores, um pouco mais exploratórias, que ainda são uma realidade, e elas ajudam a trazer um pouco mais de dado ali qualitativamente sobre o que está vivenciando ali o cliente na jornada, exatamente. A gente faz as jornadas transacionais, conforme você citou mesmo, né, em termos de supermercado ali, enfim,
Ou passou aqui por um programa de formação do G4, terminou, Isso. tá lá para você responder essa pesquisa. Isso, a gente atua muito com banco, seguradora, instituição financeira em geral, hospitais, laboratórios, aí instituições de educação, tecnologia, real estate, e por aí vai, né? Imóveis, né? E por aí vai. Então, cada empresa tem a sua jornada e aí a gente ajuda a implementar de fato os monitoramentos adequadamente em cada segmento de mercado. Perfeito. Você pega, por exemplo, imóveis que eu citei, a jornada às vezes dura 8 anos. Então é uma jornada muito longa. Então a gente tem que é da compra do imóvel que está na planta, depois do... Cada etapa. Monitora vendas, monitora a parte burocrática, que é a parte de financiamento, contrato. Assinatura. Cada isso é um monitoramento. Entrega de chaves, vistoria do imóvel, vistoria segunda do imóvel, garantia, assistência técnica. Então tudo isso são etapas na jornada que ao fim de cada etapa você dispara alguma pesquisa. Isso, são basicamente 8 anos, nesse caso, né? 8 anos, 12 a 15 monitoramentos entre relacionais e 3 ali, mais ou menos 3 ou 4, de 12 a 15 monitoramentos, 3 relacionais em média e os outros são transacionais. Então você está falando que durante 8 anos, basicamente você vai ter uma a cada 6 meses, logicamente que dependendo do momento você vai ter mais ou menos. Exato. Interessante. E existem alguma outra métrica que você, quando você está atendendo o seu cliente, você acompanha de perto? No nosso caso, né? No caso de dentro vocês. de casa, sem casa de ferreiro, espeto de pau. Legal. A gente olha muito para NPS, tá? A gente olha para o NPS da seguinte maneira: um relacional, como é um SaaS, né? Economia recorrente ali, a cada 3 meses para o mesmo cliente. Então a gente deixa ali uma janela, né, de uma pesquisa aberta dentro do SaaS, né? E dessa forma os clientes vão respondendo, a gente mapeia quem são as empresas que estão mais promotoras, quem são as mais detratoras, quem são os profissionais em níveis hierárquicos também, que estão com níveis de satisfação diferentes, né? Perfeito. Mas a gente olha para o atendimento, a gente olha para o CSAT, que é o clássico, que é o Índice Geral de Satisfação de Clientes, e também para os indicadores de eficiência operacional como um todo, igual eu citei, são super importantes. Mas falando de métricas de sentimento e percepção, a gente olha muito para o NPS CSAT de uma maneira mais ampla. Muito bom. Olha só, galera, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão, sempre eu dou um presente para vocês, né? Então, o presente de hoje vai ser sobre como dar o primeiro passo para realmente colocar o cliente no centro do seu negócio. Então, material gratuito, feito aqui pelo time do G4, um playbook de como identificar a dor do seu cliente, que é um passo a passo prático para entender de verdade o que o seu cliente sente, onde estão os gargalos e como transformar essas dores em crescimento. Então, para você receber esse playbook, é só mandar a palavra dor lá no meu Instagram, @bruno.nardon, que eu te mando, né? O meu robozinho lá vai te mandar automaticamente o material, tá? Vai lá, @bruno.nardon, manda a palavra dor e você vai receber esse material. Bom, além de CEO... Você ainda está na posição de CEO agora? Como é que mudou o pós? Antes disso, por que vocês juntaram? Conta aí pra gente. Como que foi o racional de vocês juntarem as empresas? A gente vinha... Antes disso, qualquer empresa pode ser cliente teu? Hoje não. É muito comum a gente, às vezes, né, achar que a gente atende vários segmentos, mas a gente tem o ICP, né, o tipo ideal de cliente ali, que acaba sendo muito mais útil na entrega de valor, são empresas médias para cima. Tá? O que é uma empresa média para você? Uma empresa que tem ali pelo menos 3 mil clientes por mês. 3 mil clientes por mês. Isso. Enfim, pode ser um pouco menos, um pouco mais, dependendo, mas enfim, tipicamente são empresas médias para cima. De alguns segmentos que já possuem bases de clientes relevantes, né? Não importa se é B2B ou B2C. Mas aí, e também minimamente uma pessoa, né, que possa ajudar na estruturação, né, e na compilação dessas informações, dos insights. Né? Perfeito. Porque se não tiver ninguém, se for o fundador lá, ele não vai ter tempo para isso. Exatamente. Mas, por exemplo, eu sou uma empresa B2B que tenho 300 clientes. Todo mês eu trago 300 clientes. A gente tem soluções para isso, tá? A gente tem soluções para isso e dessa forma a gente consegue trazer a voz do cliente de uma maneira mais concierge ali, é muito rico. O valor agregado, né, é outro, né? O valor é diferente ali. Sim. Tá, então, basicamente qualquer empresa que tenha um número mínimo de clientes pode usar a Tracking Co Index. Isso, exatamente. Tá. Exatamente.
Você perguntou da fusão, né? Isso, da fusão. A fusão, ela aconteceu... a gente nasceu em 2012 e a Index nasceu um pouco antes, com uma proposta um pouco diferente, tinha uma proposta um pouco mais ampla de pesquisa. Uhum. E em um determinado momento a gente começou a competir com um software mesmo, sobre VOC, né? O software de VOC. E dessa forma, a gente começou a trocar alguns clientes ali relevantes, né? Natural, né? De repente o cliente vai para lá e volta para cá e tal. E a gente começou a olhar sobre essa possibilidade de ter... Não, vai lá. Essa possibilidade de ter, um player consolidador do mercado. A gente já tinha vivenciado o M&A anteriormente com a HFocus, né? A aquisição que a gente fez ali, trazendo essa expertise da área de saúde. E a partir disso a gente começou, de fato, a namorar com muito mais intensidade. Legal. Fomos lá, visitamos uns as casas dos outros, né, dos sócios ali, e a partir dali saiu, de fato, a fusão, né? E hoje eu tenho esse aspecto de olhar bastante para fora, assim, né, de ter esse protagonismo, de ser um evangelizador do mercado, né, de trazer essas boas práticas e levar isso para todos os clientes, né, ter esse relacionamento próximo com os clientes, né. E, enfim, aí eu tenho os meus sócios, né, que é o Rafa, hoje ele é a diretoria executiva operacional ali também. Legal. E ele está ali comandando toda a parte, enfim, estratégica também, né? Enfim, juntamente com o meu CFO, que é o meu sócio também, José Luiz, e também o sócio fundador, que é o Luiz Fernando, que é o CTO. Legal. Perdão, ele é o CPO agora, Legal. diretor de produto. E, cara, além disso que você faz hoje de evangelizar, né? Você é mentor aqui no G4. Falando muito Acompanhei ali... esse filme. Acompanho desde o comecinho. Qual que é o erro mais comum que você vê entre os gestores que passam aqui no G4 cometer quando o assunto é uma cultura de experiência do cliente ou até mesmo aplicar as melhores práticas de experiência do cliente na prática? Legal. Foram dezenas de imersões já de experiência do cliente, entre outras, né? Que Sim. A gente fala muito sobre experiência, retenção e por aí vai. E o fato é que hoje, quando a gente fala de erros comuns, né? Muitas vezes, primeiro assim, eles começam não olhando para o básico bem feito. Perfeito. Né? Então querem trazer um refinamento, algo, enfim, uma metodologia, uma forma de usar uma ferramenta ou um tipo de indicador, por exemplo, que não olha para dentro de casa para fazer o básico bem feito. É o que a gente falou ali no início, né? Então, a partir disso, a gente consegue ver que, ao invés deles olharem para a eficiência operacional, é o que eu disse, né? De buscar ter o básico, assim, poucos indicadores sendo bem feitos, bem entregues. Perfeito. E que são, claro, úteis para a estratégia que eles buscam, né? Isso é um erro clássico, né? Um erro clássico. Outra coisa... os gestores acabam sendo muito preciosistas em questões muito que acabam sendo insignificantes para o negócio, né? Então eu já vi várias vezes perguntas, né, na mentoria lá, assim, a escala de como é que é o NPS em casas decimais? Cara, não é isso, né? Então, sei lá, dá para mudar a escala do NPS? Isso é um preciosismo muito pequeno, assim, para a gente olhar para a gestão. A gente precisa olhar, assim, para a estratégia, para os indicadores melhores, indicadores que são centrados no cliente, que o cliente vai falar assim, cara, essa empresa está girando ao meu redor. Perfeito. Esse é o espírito aqui, né? Perfeito. Qual foi o maior erro de gestão que você já cometeu e que mais te ensinou? Cara, não foram poucos não, tá? Foram muitos. Eu acho que eu já cometi vários erros. Eu acho que em algum determinado momento, né, eu comecei a não olhar para o back-office da estratégia operacional, de entender quem eram as melhores pessoas para entregar o melhor valor ao cliente, né? Perfeito. E mesmo que tenha um ambiente de trabalho, enfim, saudável, interno, etc., mas em termos de aptidão e atitude, né? Melhor dizendo, aptidão e atitude, na prática, muitas vezes a gente olhava, as pessoas não eram adequadas, ou por falta de atitude ou por falta de aptidão, né? Habilidade, né? Então, eu não fui tão mão pesada. Eu acho que
quando a gente não tem negociação, assim, quando a gente fala de atitude e aptidão, Sim. habilidade, assim, se a pessoa não tem atitude, esquece, né? Perfeito. É fora imediatamente. Mas se ela dá evidências, né? Você tem que ter um sistema de flags ali rápido, hire slow, fire fast, né? Então tem que ser aquela clássica, Isso né? daí. Então você tem que ter uma mão pesada mesmo e olhar, porque se você deixa essa bola de neve, né, em relação à quantidade de pessoas que você tem ali dentro dessa estratégia operacional que é útil para entregar valor para o cliente, pessoas corretas para entregar o foco correto da companhia, né, aí você vai perder a mão ali e isso vai ser uma catástrofe, né? Então hoje a gente olha muito para essa questão de produtividade do time, turnover mesmo, ter as pessoas corretas, pessoas engatadas ali, né, no propósito da companhia. Isso pode até parecer Sim. clichê, mas o principal é entregar valor, é mais do que propósito por si só, é Perfeito. entregar valor para o cliente. Eu trago até um exemplo, você pode ser multifoco ou ter um único foco, né? Cara, você pega uma GE da vida, ela vende desde lâmpada elétrica até turbina de avião, locomotiva, equipamento de saúde e por aí Sim. vai, é infinito. Só que ela entrega valor, é uma empresa que tem bons números de NPS, etc. Sim. E quando você olha para o cara que vai entregar valor para turbina de avião, é muito diferente para o cara do Da equipamento, da lâmpada. GE Healthcare, né? Ah, Ou da lâmpada, né? sim. Então você tem que ter as pessoas corretas para entregar valor correto para os clientes corretos. Legal, muito bom. Cara, a gente vê, né, e você falou aqui durante o começo, que AI tem impactado muito e tem transformado, e a tecnologia como um todo tem transformado muito as empresas, né? Como que você vê o futuro da experiência do cliente com todas essas mudanças, principalmente inteligência artificial vindo aí forte? Olha, não tem volta, são mais de 30 itens, né? 30 processos que nós mapeamos que podem ser apoiados pela IA no modo geral. Então, desde a parte de diagnóstico de causas raízes, sumarização de dados, categorizações de manifestações de clientes, né? Essa parte é o básico ali, né? Mas até mesmo a interlocução cada vez mais direta com o cliente, né? As IAs, né? Fazendo essa interlocução direta com o cliente. Análises preditivas são muito mais fáceis de serem, porque o cliente tem uma interação com a marca e ele traz muito dado não estruturado, né? São dados não estruturados. E a IA tem essa vantagem, as IAs atualmente, né? Além de serem acessíveis e rápidas, elas têm essa vantagem de ler dados não estruturados. Então, se você tem uma boa aplicação nesse quesito, você vai conseguir entregar uma experiência cada vez mais assertiva, uma experiência cada vez mais rápida, um apontamento de problemas com muito mais velocidade, até mesmo o que a gente sempre falava historicamente nos últimos mais de 10 anos sobre personalização, e dessa forma você vai conseguir entregar uma personalização de fato, né? Então, são vários atributos que a IA consegue... Né? Hoje, de fato, a personalização acontece. Ela está cada vez melhor, mais próxima. Você pega, por exemplo, um aplicativo de um banco, ou então até mesmo um streaming. Esses algoritmos estão cada vez melhores e isso facilita muito. E como que o líder do futuro precisa se preparar para criar as empresas que são realmente centradas no cliente? É uma questão de mindset, ferramenta, cultura? O que é? Então é o seguinte, para entregar uma cultura de fato centrada no cliente, o gestor ele precisa de fato de garantir que vista os sapatos do cliente, né? Se você não coloca os sapatos ali do cliente, você não vai ter uma oitiva, claro, senão a escuta ativa ela é muito importante, porque você vai conseguir tomar decisões muito rápidas que vai melhorar até a performance da sua equipe e também do cliente, claro, a percepção que o cliente vai ter. Isso acaba mudando o jogo, é uma ação muito simples, né? Fazer o cliente oculto, igual você mencionou, e dessa forma vai ajustar bastante. Cara, e assim, isso no fim do dia tem a ver com cultura. A cultura vem de cima para baixo. Se o dono, o CEO, o fundador não se preocupa com isso, isso vai cascatear para baixo para ninguém se importar com isso, né? E se vem de cima para baixo, de fato, que o dono, o fundador, a diretoria se importa, no fim do dia vai contaminar todo mundo pro lado positivo para garantir que essa preocupação com o cliente aconteça. A gente chama de heróis da experiência do cliente, né? Enfim, falo disso frequentemente. Você tem caras que já nasceram com esse espírito e essa forma de servir, né? O jeito de servir.
esse espírito de entregar de fato um alto nível de serviço, ser aquela pessoa que gosta de outras pessoas e gosta de servir, né? Mas isso é uma habilidade, dá para evoluir, e o cara que é o líder, de fato, ele é o exemplo, você disse tudo. Mas isso se aprende ou dá para ou nasce junto? Tem gente que nasce, mas dá para aprender. Você pega, por exemplo, a Disney. Vamos pegar a Disney, um exemplo clássico, clichê também, Sim. enfim. Não negativamente, né, Sim. mas muito citado, né? Uhum. O presidente tem que ser o primeiro a catar o lixo no chão. Assim, ele tem que ser o exemplo, porque senão você dá, de fato, o exemplo arrasta, né? Então, se você dá uma margem ali ruim para que as pessoas não façam o melhor a ser feito para o cliente. Mas você não, eu vou puxar Sim, aqui o tá, exemplo que você beleza. deu aqui da Disney, que é muito bom. E isso é uma coisa que a gente debate muito aqui dentro, né? Tipo, a humildade que você tem que ter, a preocupação, o care, né? O cuidado que você de fato tem que ter com o cliente. Se isso é algo que nasce junto com a pessoa e ela aprende ali na primeira infância, até os 6, 7 anos, ou se não, se de fato dá para você aprender isso ao longo do tempo. E quando a gente discute isso, e eu acho trazendo o caso da Disney, teve algum mentor aqui que comentou essa história comigo, que um amigo dele, que também eu acho que é de experiência do cliente, ou trabalha nessa área, foi participar de um processo seletivo. Ele queria ir só para testar, para ver como que era o processo seletivo da Disney. Então ele aplicou, foi lá, e a primeira etapa do processo seletivo da Disney era o seguinte: chegou um monte de gente numa sala. Então a galera chegou lá no prédio, chegou um monte de gente, e daí chegou alguém lá na frente e começou a chamar alguns nomes. Falou, o resto pode ir embora. E ele foi um dos que foi mandado embora daquela sala, né? Tá. E daí ele chegou pra pessoa, né, que tava ali, pô, mas eu não conversei com ninguém, né? Não fiz nada, eu só entrei aqui na sala e vocês me mandaram embora? Como assim? Onde já se viu isso? Como que foi? Por que teve gente que entrou e gente que saiu? Ele falou, não. Você já estava sendo avaliado antes de entrar aqui. Sabe na hora que você entrou aqui no prédio? Então tinha um jardineiro lá na frente. Você falou pro jardineiro? Não falou. Pois é. Já era. Por isso que você tá saindo. Todos que falaram oi pro jardineiro estão entrando. Sim. Jardineiro, alguém que tava na frente, porteiro, não lembro qual que era o exemplo exato. Sim. E eu não sei se isso é folclórico ou se é verdade, porque eu ouvi de alguém, né? Essa é uma história clássica. Mas é uma história clássica. Então, basicamente isso, né? Não sei se é verdade ou folclore, mas que seja folclore ou que seja verdade, você vê que é algo que é embutido na pessoa, né? O cuidado. Pô, tudo bem que às vezes você tá passando num dia apressado, o mundo caindo. Pô, mas se tipicamente, na maioria das vezes, você fala oi para um atendente, oi para o porteiro, trata todo mundo bem, isso já está embutido no seu software interno, né? E eu meio que acredito um pouco disso, assim, que tem gente que nasce com algumas qualidades e habilidades e que se dariam bem numa área de atendimento de customer experience. Sim. E para falar com o cliente, e tem gente que não, e tá tudo bem, porque ele não vai ter talvez uma interface direta com o cliente, logicamente que ele consegue aprender sobre o que funciona para o cliente, o que não funciona, o que é importante entender, o que não é importante entender. Então, por exemplo, sou de tecnologia. Sim. Pô, eu tenho uma baita interface com o cliente, né? No fim do dia, não eu falando com ele, mas ele vai usar a minha ferramenta. Sim. Então, pô, eu pegar o feedback, entender o que tá funcionando, o que não tá funcionando, onde tem mais fricção, onde tem menos fricção. O cara de tecnologia, mesmo que ele não tenha nascido com isso, ele vai aprender. Mas o cara que tá ali na ponta, ele dando direto com o público, pô, ele tem que ter nascido com isso, né? Isso a gente chama de people's person, que é a pessoa do povo. Ela sabe lidar com pessoas muito bem, ela tem atributos, né, de simpatia, carisma, né, ela sabe. E realmente essas pessoas precisam ser mapeadas para trabalhar com a experiência do cliente. Quando você vai fazer um processo de, enfim, contratação ali, se você já identifica isso, fica muito mais fácil, né? Pessoas que conseguem ter interações com outras pessoas com muito mais facilidade, né, e espontaneidade.
Agora é o seguinte, por que, na verdade, é importante ter um bom atendimento, né? Se a gente fala disso. O que o cliente espera? É claro que o cliente espera atendimentos diferentes para cenários diferentes, né? Mas quando a gente fala de uma interação humana, a gente tem vários atributos que entregam um bom atendimento, né? Então você pega, por exemplo, o interesse genuíno da pessoa em te ouvir e conversar com você. A questão do acolhimento, né, que tem a ver com isso também, ou seja, da pessoa te receber e te acolher e te vestir a camisa do cliente e levar isso lá para dentro. Perfeito. A proatividade, né, de não esperar o cliente saber que ele sabe tudo, sobre tudo, né, na verdade. O cliente, ele muitas vezes ele é ignorante sobre alguns aspectos. Então a proatividade do time, né, ir para cima ali e ajudar, né, o cliente a resolver um problema. A questão da resolutividade também é muito importante. Não adianta a gente ser super carismático e simpático se a gente não resolve o problema do cliente. Então tem que ter resolutividade. Então, somando alguns desses principais atributos, a gente consegue, de fato, entender que algumas pessoas têm essas habilidades espontâneas, às vezes porque foi criado pela avó, que era super acolhedora e tinha esse carisma todo, e isso acabou influenciando, ou ela vai ter que aprender em algum determinado momento. Perfeito. Tem várias formas de aprender isso, né? E não é uma desculpa não evoluir essa habilidade dentro de você, né? Boa. Cara, para o cliente moderno, o que pesa mais? Velocidade de atendimento ou personalização? Velocidade de atendimento. A gente vive hoje a chamada uberização do atendimento, que é o seguinte, quanto mais jovem e nascido na era digital, a gente tem cada vez mais a velocidade como um atributo em relação à qualidade e à satisfação do atendimento. Perfeito. Então, se você é lento, você pode ser até ruim, tá? Não tão ruim, obviamente, mas se você é rápido e é razoável, é melhor do que ser muito bom e lento. Entendeu? Perfeito. Quando o cliente vira hater, agir rápido ou entender a fundo antes de agir? Entender a fundo. A gente, no início, dá uma vontade ali, né? Mas por trás de cada manifestação, por pior que ela seja, tem uma causa raiz e a gente precisa digerir essa causa raiz. Até porque outros clientes devem estar passando pelo mesmo problema, então a gente tem que entender o que está por trás disso. E, claro, depois dar um super atendimento ali, mostrando tudo que foi feito para resolver aquele problema. Perfeito. Cara, se você tivesse que eleger uma métrica para liderar a TriCo Index nos próximos 5 anos, NPS, CSAT, LTV, qual dessas você olharia? LTV. LTV. Porque o NPS e o CSAT são indicadores super importantes de sentimento e percepção, né, do consumidor aí, porém, o cliente, muitas vezes, existem outros atributos que fazem o cliente direcionar o seu comportamento, sua tomada de decisão. E o LTV, né, ou seja, de ver o valor vitalício ali ao longo do tempo, é o que entrega valor para o cliente de forma consistente, né, dentro da jornada vitalícia que ele vai ter ali. Perfeito. Métrica que mais engana o gestor? Um NPS mal interpretado ou um CSAT mal construído? Essa é polêmica, viu? Na verdade, não sei qual que é pior. Mas eu vou falar, devido à alta adoção, eu vou falar o NPS. Tá bom. Porque muitas vezes o NPS hoje se torna uma métrica de vaidade e as pessoas só olham para o número e não olham para o que de fato os clientes estão falando. A parte qualitativa do NPS é muito mais importante do que a quantitativa. Perfeito. Entender de fato quantos % dos clientes estão falando sobre um determinado problema A, B ou C, isso tem muito mais valor do que saber qual que é seu NPS por si só. Perfeito. Qual foi a melhor experiência que você já viveu como cliente e o que você pensa? É isso que eu quero criar no meu negócio. Olha, essa também é difícil, tá? É difícil porque normalmente eu penso em vários segmentos espontaneamente, né? Mas tem 2 tipos de experiências assim, que me cativam muito, tá? As experiências que são imperceptíveis. Muitas vezes eu estou ali vivendo algo que não me dá trabalho, não me dá problema, eu pago, funciona. E isso, né, entrega muito valor, não tem atrito. Né? Sim. Eu poderia falar sobre separar, né, esse imperceptível de 2 aspectos, digital e físico. Físico, eu vou falar do aeroporto de Dubai.
Na alfândega e raio-x, você tem um aquário que você simplesmente passa, é imperceptível. E eles fazem já toda a sua alfândega através do seu rosto, identificação facial e Que raio-x, loucura. tudo isso, sem necessidade de passar por um check-in, etc. Né? Então, isso é imperceptível, é Se seamless, você né? colocar a mala dentro do negócio lá do raio-x, ele faz isso automático. Na verdade, é o Face Ah, o ID, né? Face ID, Que tá. você passa ali Uhum, e ele já faz o raio-x, identifica você pela face, caso você tenha cadastro prévio. Tá? perfeito. Isso está cada vez mais comum, né? Você entra, paga com o seu rosto e isso acaba, é Legal, muito simples, né? legal. E eu acho que, assim, os bancos digitais, eu tenho alguns, eles também estão cada vez melhores no Brasil. A gente falou que era até um case global. Sim. Tem muito problema ainda, mas funciona muito bem. Cada vez mais as jornadas estão digitalizadas, né? E funciona assim, elas são transparentes, digitais. Isso funciona muito bem. Isso é o aspecto de ser imperceptível, né? Agora, as experiências que têm uma conexão emocional também são muito importantes, né? É, já foi na Entre Vilas, eu sempre trago esse exemplo, Não. Entre Vilas, Que que é é isso? uma vinícola, um restaurante, um bistrô que tem ali em Campos do Jordão, 15 minutos, São Bento, Sapucaí. Cara, você vai ser atendido pelo Rodrigo, slow food. Você fica ali 12 horas, só na sua mesa, o dono, o chefe, fica Aham. 3 horas conversando. Toda vez que eu vou lá é assim. E ele senta, conversa, é super exclusivo. E Legal. assim, o cara tem uma bagagem do mundo inteiro e ele faz as comidas melhores que você vai comer na sua vida. Então, é um exemplo clássico de experiência também que traz uma conexão emocional torna a experiência inesquecível. E a pior experiência que você já teve na sua vida? Todo dia, né, cara? Todo dia. Todo dia é foda. Não, fala alguém aí, pô. Põe nome aos bois, não precisa ser no Brasil não, pra não perder o cliente ou o possível futuro cliente. Cara, eu já tive experiências assim com locadoras de automóveis, vou falar estrangeiras, tá? Porque realmente eu Ah, conheço todo mundo de todas é. as aéreas, locadoras, tá? Mas assim, locadoras de automóveis, às vezes aéreas, né, mesmo que Não, são mas cara, locador de automóvel é muito ruim, cara. é, Nossa, eu fui pra Itália agora no meio do ano, pro casamento do Thales. sim, sim, Só que a gente chega no aeroporto, lá, que foi na Sicília, daí tinham dois aeroportos pra você chegar, o de Catânia e o de Palermo. E a gente foi pelo de Catânia. Daí saí de lá, peguei lá um carro, né, pra alugar, porque eu ia passar 10 dias lá, então, pô, a gente ia ficar de carro de um lado pro outro. sim. Cara, daí a gente teve que sair do aeroporto, chegar lá no ponto, carregando as malas, que era um ponto que estavam todas as locadoras, né? Sim. Então não era que tinha algumas dentro, outras fora. Ia ser ruim para todo mundo essa experiência. Daí chegando lá, tinha uma fila gigante, porque alta temporada, fila gigante. Cara, daí você vai fazer contrato aqui, contrato lá, não sei o Aí que. vem uma taxa extra. Daí vem sempre as taxas extras. Daí o carro que você pediu não tá. É. Daí, não, mas tem esse da mesma categoria. Daí todos os outros que estão na mesma categoria são horríveis. Horríveis, todos da mesma categoria. Cara, assim, é uma loucura, cara. Assim, é bem, né? Não horríveis, não que sejam horríveis, mas daí você fala, pô, eu peguei esse que era, tipo, o melhor que tinha, né? Porque eu queria esse carro, mas não tem, tá, então eu vou dar um upgrade. Cara, daí demora, daí... e que muita coisa poderia ter sido resolvido digitalmente. Eu Pois acho que, é. assim, 98% das coisas poderiam ser resolvidas digitalmente. Você poderia chegar lá, passar um QR Code, pegar a chave e ir, cara. A Pois, loucura, cara. não, tem cada caso de locadora que é de chorar. E no final de tudo, para te enviar uma pesquisa de NPS. Né? Não resolve. Teve 10, 20 momentos para resolver o seu problema, né? Às vezes você pega lá o carro, já peguei várias vezes, né? O carro sujo, pelo de cachorro. O cara te manda para outra unidade para pegar o carro. Aí faz o downgrade do carro, aí o carro não tá no horário, vem outra categoria pior, igual você falou. Aí de repente é um seguro que você não sabia, de repente é uma taxa extra. Aí na hora de devolver tem a taxa da lavagem que você não estava contando, que é eles chamam de lucros ruins, né? Bad profits. Sim. Aí é só surpresa, é só problema. Aí no final te manda uma pesquisa de NPS. Fato.
Isso daí é verdade, cara. Nossa, e você ainda chega a ver. Sempre que você vai alugar no aeroporto, você chega cansado, viagem longa. Você só quer pegar o carro e ir, cara. Qual que é, assim, o aprendizado, né, desses casos traumáticos que as empresas entregam, né? É muito importante você olhar transacionalmente ali, na verdade, a vivência que o cliente está tendo em todos os pontos da jornada, para atuar no problema antes que o problema se consuma, na verdade. Então, você olha ao longo da jornada, né, como se fosse um Big Brother ali, olhando para dados, olhando para a jornada, para você muitas vezes prever o problema do cliente e atuar no problema antes que ele perceba que existe. Né? Perfeito. Porque, beleza, se você fizer cumprir com esse básico bem feito durante a jornada, você tem até direito de mandar uma pesquisa de NPS e vai funcionar bem. Agora, se você já sabe que você está errando muito, né, nessa jornada, não adianta o NPS lá no final, que não vai adiantar. Que foi o que você falou lá no começo, né? Primeiro, garante que o básico bem feito esteja feito, até antes de começar a mandar essas pesquisas. Exato. Alguma mensagem final aqui para a galera? Olha, a gente está muito feliz aqui com completando, acho que agora 30 edições da imersão de Customer Experience, né? E sempre evoluindo, agora a gente trouxe um formato novo. E todas as aulas aí, o Traction, tem várias modalidades ali que falam sobre experiência, retenção também, né? Matérias ali que são super legais. E isso é muito importante, né? A gente participar, sempre estar buscando aprender ali e absorver, porque o tema ele muda de uma maneira muito rápida. Eu falei de alguns temas aqui, como, por exemplo, a uberização do atendimento, que vem de uma geração nova agora, que olha para outros atributos da experiência do cliente que a gente não olhava antes. Perfeito. A IA, né, como uma tecnologia que ajuda a mudar o comportamento do cliente até mesmo e a gestão, né? São formas que você tem de evolução da experiência do cliente e a gente precisa estar muito conectado a esses temas. E, enfim, tanto lá na Index e Track, a gente olha muito para esse monitoramento em tempo real, ajudando as empresas a trazerem esses pontos de dor, né? E também através dos conhecimentos em geral aqui do G4, são muito importantes para que estejamos sempre antenados, né, engatilhados sobre as melhores práticas. Boa. Para te seguir? @TomásTrack é o Instagram, né? LinkedIn Tomás Duarte, né? Aí sigam lá Track, Index, né? .com.br também. Muito bom. E tamo junto agora, fazer história. Boa. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu irmão. Valeu. Para me seguir, @bruno.nardon. Não esqueçam de deixar um like, fazer um comentário aqui no YouTube ou no Spotify. Compartilha com seus amigos, avalie aí com 5 estrelas. E é isso daí. @G4 Podcast, @G4 Educação, @Bruno.nardon. E até a próxima. Obrigado.